O mapa físico da Europa ele nos permite fazer uma leitura mais clara sobre como se deu a sua composição estrutural de ordem geológica. Isso fruto do movimento de placas tectônicas. Bom, a legenda no canto esquerdo superior do mapa ele vai nos mostrar as principais formas de relevo e ele vem compreendido através da sua altitude. Verifique que de 0 a 200 metros nós vamos ter uma coloração verde que representa as planícies que compõem a maior parte do território europeu, como a planície germano-polonesa. As colorações mais escuras elas vão representar tanto os planaltos como as cordilheiras, que são as montanhas. A principal delas são os Alpes, que está próximo do número 1 e que é fruto do choque de placas tectônicas entre a placa da África e a placa eurasiática. Lá no extremo norte, nós temos a formação dos Alpes escandinavos. Temos ainda algumas ilhas, como a Ilha da Grã-Bretanha, ali no número 3, entendeu? E algumas ilhas menores. Temos a ilha da Islândia, que é uma ilha gigantesca, e vamos reparar também que entre a Europa e a Ásia nós temos os Montes Urais, que serve de fronteira entre os dois continentes. Além disso, nós temos alguns mares e oceanos. Verifique que a Europa é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico e a oeste pelo Oceano Atlântico. A Europa ela tem como fronteira o Mar Cáspio, que é um lago de água salgada, mas por ter uma quantidade muito grande de sal, como eu falei anteriormente, é chamado de mar. Ainda temos o Mar Negro, que faz fronteira entre a Ásia e o sudeste da Europa. Temos também o Mar Mediterrâneo, ali próximo da Itália, e ali entre a Escandinávia nós temos o Mar Báltico e mais ao norte nós temos o Mar do Norte. Bom, essa é basicamente a estrutura bem simplificada da Europa. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e trouxe também algumas imagens destacando as paisagens desse continente, como a imagem de número 1, que representa os Alpes suíços, a imagem de número 2, que representa a planície de Veszprém, na Hungria, a imagem de número 3, o país de Gales, lá na Grã-Bretanha, a 4 representa o porto da Cantábria, na Espanha, e a imagem 5 representa a vista do mar da Noruega. A variação climática da Europa ela vai depender de diversos fatores, como por exemplo o fator latitudinal, quanto mais próximo ao sul, menos frio. Quanto mais ao norte, mais frio, porque as latitudes são mais altas. O fator altitudinal, ou seja, as altas montanhas. Quanto mais alto, mais frio, porque a cada 100 metros que a gente sobe, a temperatura baixa em torno de 0,6 graus Celsius. A questão das correntes marítimas, sobretudo a que vem do oeste, do Oceano Atlântico, que vai interferir diretamente no clima da região, além do fator continental, que afastado do oceano faz com que as amplitudes térmicas sejam maiores. E os principais tipos de clima da Europa são o clima polar, que é aquele que está com a coloração verde puxado para o marrom, é um clima próximo do Oceano Glacial Ártico, por isso que é um clima chamado de polar. Ele apresenta um verão com temperaturas amenas, que pode chegar a 10 graus Celsius, mas os invernos são muito rigorosos, porque está próximo do Polo Norte. As médias no inverno são inferiores a 0 graus Celsius. O frio de montanha, que é aquele verde mais escuro, o frio de montanha ele ocorre nos maciços mais altos do continente devido ao efeito da altitude. Então as temperaturas elas costumam ser amenas no verão e muito rigorosas no inverno por causa do fator altitude. O clima frio, que é esse verde mais claro, ele ocorre na porção norte do continente e é fortemente influenciado pela latitude, mas a sua região vizinha ao Polo Norte ela influencia também. Os invernos são rigorosos e os verões nessa parte daí do continente são muito curtos. O clima temperado oceânico. O clima temperado oceânico é esse cor salmão aí. Ele ocorre na parte ocidental do continente e recebe a influência da corrente do Golfo. É um clima úmido, com verão e inverno menos rigorosos, por causa desse fator
da umidade, que é um regulador de temperatura. A amplitude térmica vai ser pequena e as chuvas, elas, além de serem abundantes, elas se distribuem bem ao longo de todo o ano. O clima temperado continental é esse marrom mais claro. Ele, como o nome já diz, ele ocorre mais para o continente, ou seja, mais afastado do oceano, então ele não recebe a influência do oceano. Ele vai ficar mais ao centro da Europa e os verões são quentes, em contraste com o inverno bastante rigoroso e com muita queda de neve. E por estar afastado do oceano, que eles acabam tendo uma amplitude térmica muito elevada, que é a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa. Ainda temos o clima semiárido. O clima semiárido é o que está com a coloração salmão mais clarinha. É um clima que ocorre na região próxima ao Mar Cáspio, ali na fronteira já da Ásia com a Europa. As chuvas são irregulares e os índices pluviométricos muito baixos, muito parecido com o que ocorre aqui no semiárido brasileiro. E ainda temos o clima mediterrâneo. Ele ocorre ali nas terras próximas ao mar Mediterrâneo, ali entre a Itália, a Espanha, entendeu? E ele é caracterizado por verões extremamente quentes e secos e invernos suaves e chuvosos. E ainda temos o clima subtropical, que ele compreende chuvas bem distribuídas ao longo do ano. As temperaturas, elas costumam variar entre verões quentes e invernos frios, mas nem verão nem inverno é muito rigoroso. A vegetação do continente europeu já foi bastante devastada, fruto esse do seu processo de ocupação e de urbanização. E a vegetação ela acompanha alguns condicionantes, como o clima, por exemplo. Então, mais ao norte, de clima frio polar, vai existir uma vegetação chamada de tundra, que é uma vegetação rasteira, composta basicamente por líquens e musgos. Então, durante o inverno, essa vegetação ela é praticamente inexistente. À medida que chega o verão e essa neve derrete, aparece essa vegetação rasteira. Nas áreas de clima temperado oceânico, aparecem as florestas de folhas caducas. É aquele tipo de vegetação que perde as folhas durante o outono para poder conseguir se manter com umidade, porque durante o inverno não vai ter água, ou a água, quando existir, ela vai estar no estado sólido, então ela joga as folhas fora para poder guardar esse reservatório de água. Elas são compostas basicamente por árvores como a faia e o carvalho. No clima mediterrâneo, vai predominar a vegetação de maquis e garrigue, que já foi praticamente toda destruída pela ação humana. Essa vegetação ela tem como características vegetação de médio porte e com galhos retorcidos e espinhados. E no clima temperado continental vai aparecer na parte mais ao sul as estepes e na parte mais ao norte a floresta boreal ou de coníferas. Como o nome mesmo já fala, é aquela vegetação em forma de cone, homogênea, ou seja, toda igual, e que praticamente boa parte dela já foi destruída. Bom, se a gente analisar as imagens, nós vamos verificar que eu trouxe o exemplo de uma tundra, lá do extremo norte, uma taiga, que é uma floresta boreal, aquela floresta de coníferas, e uma floresta temperada, que é uma floresta que perde as folhas e muda de coloração no outono, para poder manter o seu reservatório de água. Bom, essas são as principais características das espécies vegetais da Europa.